Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Sejam muito bem-vindos ao canal Partilhar. E nessa oportunidade eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, que compartilhou com outros, você que deu o seu joinha, tá bom? Agradecer de coração aos novos inscritos que chegaram aqui. Como dissemos nos vídeos anteriores, que vamos estar atendendo algumas solicitações. Já pedimos aos inscritos para estarem fazendo seus comentários, né? E dentro do comentário você pode também solicitar alguma coisa para a gente, algum assunto para a gente estar falando. O irmão Ronaldo solicitou para nós estarmos falando no livro do Apocalipse. E nós vamos sim estar falando. E nós pedimos para vocês abrirem as suas Bíblias aos Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 10, que diz o seguinte: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Certo? Com base nesse versículo, nós vamos estar meditando um pouco sobre o Apocalipse. Segura esse versículo aí por alguns minutos e vem pensar comigo em algumas coisas importantes. Para nós meditarmos no livro do Apocalipse, nós precisamos de estar ciente de algumas coisas. Primeiro, para nós meditarmos no Apocalipse, pegamos por base esse texto, porque esse texto foi o primeiro escrito do Novo Testamento e depois o segundo Tessalonicenses, que foi o segundo. Deu para entender? Na sua Bíblia você vai ter o Novo Testamento começando com Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí quando alguém diz, lê o livro, o Novo Testamento, aí geralmente você se empolga e pega o livro, a Bíblia, e começa lendo o livro de Mateus, Marcos, e Lucas e João, como se eles fossem os primeiros escritos. Não se esqueça de que os primeiros inscritos foram o primeiro Tessalonicense e segundo Tessalonicense, que foi escrito por Paulo. E observe, o que estava na cabeça desse homem, quando ele iniciou escrevendo as igrejas, escrevendo algo a respeito desse texto que diz, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Foi isso que o apóstolo disse. Tá certo? Guarde no seu coração esse texto que nós vamos estar falando sobre ele. Queridos, toda vez que você for ler, estudar, pesquisar, pensar no livro do Apocalipse, você não vai poder estudar esse assunto sem antes lembrar, não esquecer. Guarde no seu coração. Quando você for ler o livro do Apocalipse, você precisa entender que o livro do Apocalipse ele foi escrito e deve ser traduzido, revelado, lido num contexto literal, como também num contexto figurado. Toda vez que você for ler o livro do Apocalipse, não se esqueça disso. De ler pensando nesses dois contextos. Ah, mas não pode ser um como prega uma corrente teológica? Não. Não pode ser um outro como prega uma corrente teológica? Não. Porque se você ficar preso à corrente teológica, você vai deixar de ser liberto em Cristo. Tá certo? Então isso você não pode esquecer. Tá bom? Agora tem uma outra coisa que eu preciso falar para você.
você for ler o Apocalipse, você precisa esquecer de uma outra coisa. O que é que você precisa esquecer? Toda vez que você for ler o livro do Apocalipse, você precisa esquecer sucessão de tempo, sucessão de distância e sucessão de velocidade. Deu para entender? Tempo, distância e velocidade. Essas três coisas você, quando eu digo esquecer, deixar de lado. Não se apegar a isso, senão você não vai entender o livro do Apocalipse. Guardou isso no seu coração? Agora, o texto que nós lemos, ele fala precisamente a última frase, que ele nos livrará da ira vindoura. Traduzindo essa expressão, que ele nos livrará da grande tribulação. Com base nesse texto, sim, com base nesse texto, eu quero que nós pensemos sobre o Apocalipse como dando início desse texto que Paulo iniciou escrevendo às igrejas. Paulo escrevendo disse: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados. Parando aqui, eu quero que você pense um pouco comigo. Paulo escreveu sobre uma possível trombeta. Ora, eu estava pensando e já ouvi alguns pregadores falando, inclusive em um seminário que eu estudei, que haverá um tempo em que Deus mandará um anjo tocar a trombeta, anunciando que Jesus está vindo pegar a sua igreja. Ou seja, nós vamos ouvir esse som da trombeta. Você já pensou em traduzir essa palavra em um contexto figurado? Porque ela está, dessa forma, revelada num contexto literário. E quando você passar para pensar nesse texto em um contexto figurado, você vai entender que o apóstolo Paulo estava trazendo para nós uma figura de linguagem. Irmão Gildo, não vai haver a trombeta? Sim, vai haver. Então, como vai haver se é figurado? Deixa eu lhe explicar. Nós vamos estar aqui na terra. Essa trombeta que vai soar é Deus dando ordem a um anjo para o anjo tocar uma trombeta. E essa trombeta que vai ser tocada vai ser um anúncio no reino espiritual para Jesus vir buscar a sua igreja. Quando houver esse estrugir da trombeta, porque Paulo disse que a trombeta soará, então Jesus vai vir do trono de Deus e ele vai encontrar com a igreja os mortos que ressuscitaram, juntamente com os vivos que serão transformados, unir-se-ão e subirão ao encontro do rei. Lembra que eu te falei que você precisa esquecer sucessão de tempo, sucessão de distância e sucessão de velocidade? Olha aí, nós vamos subir. Então, quando você esquece da sucessão de tempo, é porque daqui para nós chegarmos até o segundo céu, sabe Deus o tempo. Até porque nós vamos ser transformados
Então, nós vamos subir e encontraremos com Jesus no segundo céu. Deixa eu explicar essa questão do segundo céu. Esse céu que você olha aí e vê, azul e branco, esse nós chamamos de o primeiro céu. Depois do azul e branco, a visão da gente não consegue chegar, que é o segundo céu, onde habitam os anjos, certo? E acima do segundo céu está o trono de Deus, terceiro céu, tá bom? O encontro com a igreja se dará embaixo do trono de Deus, que é o segundo céu. Muito bem, então quando a trombeta soar, que Jesus descer, vier buscar a igreja, nós vamos subir ao encontro de Jesus nos ares. Deu para entender? Pegou até aí? Esse que eu falo agora é o arrebatamento da igreja, tá certo? Falei sobre o arrebatamento da igreja. Como isso se dará, tá bom? Agora, no próximo assunto, vamos estar dando continuidade a esse assunto. Amém? Entendeu? Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida, a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o canal, deixar aí o seu comentário. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Esse é o meu pensamento. Amém.